Definição: poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. O poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. É impossível dissociar o poema da literatura, arte que tem a palavra como matéria-prima. A literatura não há compromisso com a objetividade, tampouco com a síntese ou com a semântica. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com as vontades de quem escreve o poema, para assim atingir seu principal fim: impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Na Grécia Antiga, o poema era a forma predominante de se escrever. Com o passar do tempo, a narrativa foi tomando uma importância maior dentro dos textos, fazendo com que a poesia ficasse muito mais associada ao gênero lírico e o poema, pudesse englobar a poesia dentro de si. O contexto histórico sempre influenciou muito a forma como a poesia e os poemas eram encarados pela sociedade. As primeiras grandes obras da história eram poemas, como a Ilíada e a Odisseia, ambos de Homero, que foi importante não apenas para cumprir seu objetivo de transmitir os conhecimentos místicos, mas em toda a educação grega da época. Com o passar do tempo, diversos outros autores se destacaram como grandes poemas, sendo épicos ou líricos, sempre com um contexto histórico forte ligado às suas histórias. Mais recentemente, em meados do século XX, a contagem de sílabas e os versos metrificados, que sempre foram uma regra bastante rígida na construção de poemas, começaram a ser menos valorizados, fazendo com que os autores criassem os chamados versos livres, o que revolucionou a forma como a poesia é escrita e também como ela é lida. As finalidades do poema são manifestar sentimentos e emoções através da leitura e também apresentar críticas e ideias. Características: é muito comum o emprego das palavras poesia e poema como sinônimas. Porém, poesia é algo imaterial e poema é um gênero textual com características de estruturas próprias. No poema, há versos, métricas, estrofes, rimas e ritmo. É possível que não encontremos poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize. Assim, como é possível nos sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso. Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é uma unidade poética. Estrofe é um agrupamento de versos. A repetição regular de um verso ou de uma estrofe no poema recebe a denominação de estribilho. Alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedecem a um número exato de versos, estrofes e de rimas. Dentre as principais formas fixas, temos o acróstico, que é um composto de uma só estrofe, cujas letras iniciais formam o nome de uma pessoa ou de algo. Um objeto, uma cidade, uma paisagem, por exemplo. A balada, que é composta de 4 estrofes, 3 oitavas ou 3 décimas, 8 ou 10 versos, e uma quadra ou uma quintilha, 4 ou 5 versos. O haikai, poema de origem japonesa, composto por uma estrofe com 3 versos, ou poema com 5 sílabas, redondilha menor, e o segundo com 7 sílabas, redondilha maior. O soneto, forma composta por 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 setos, ou ainda por uma estrofe com 12 versos e outra com 2 versos. A trova
que é composta de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, redondilha maior. A métrica, ou medida, é representada pelo número de sílabas de um verso. Essa estrutura em sílabas permite ao leitor identificar o ritmo do poema. As sílabas poéticas, ou métricas, não são contadas como as sílabas gramaticais. A contagem de sílabas poéticas respeita o ritmo do poema. É feito adultivamente e vai apenas até a última sílaba tônica do verso. O ritmo responsável pela estrutura melódica do texto poético é marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro do verso ou do poema. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras, no meio ou no final de versos diferentes. Há vários tipos de rima. Quando ao metro dos versos, as estrofes podem ser simples, compostas, polimétricas. Quando elas são simples, quando agrupam versos de um mesmo metro. Quando são compostas, quando agrupam versos de metros diferentes. Quando são polimétricas, livres no caso. Quando agrupam versos de diferentes medidas sem obediência a qualquer regra. Rima. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre palavras, no meio ou no final de versos diferentes. Há vários tipos de rima. Tem a rima interpolada. O primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Existe a rima emparelhada. O primeiro verso rima com o segundo e o terceiro com o quarto. Internas, quando rimam palavras que estão no fim do verso e no interior do verso seguinte. Maduras, quando não tem esquema fixo. Versos brancos ou soltos são os que não têm rima. Disposição das estrofes. Quando o número de versos agrupados, as estrofes recebem diferentes denominações. A classificação e o número de versos de cada estrofe. Dístico tem 2 versos. Tército tem 3 versos. Irregulares, mais de 10 versos. Quando vier a primavera. Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. O suporte onde os poemas são veiculados é o livro. Alguns livros de poemas clássicos são Ilíada, Odisseia, Divina Comédia, O Amor é um Cão dos Diabos e Poemas Completos de Alberto Caeiro.